Graça e paz. Saudade da Moriá, desse povo alegre e cantante. E estou muito feliz de estar aqui hoje com os irmãos e poder louvar a este que é digno de toda a honra, Ele que é o eterno Deus. Então é isso que nós vamos começar cantando neste momento. Senhor, Tu tens sido, Senhor, Tu tens sido nosso refúgio, sempre és de geração em geração. Antes que os montes viessem a nascer, também que o mundo deu aço de ser, tu sempre de eternidade és Tu és eterno Deus. do início. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio, sempre és de geração em geração. Antes que os montes viessem a nascer, e também que o mundo e a terra surgissem, tu sempre de eternidade és Tu sempre de eternidade és Deus. Tu és eterno Deus. Tu és eterno Deus. Eterno Deus. Eterno Eterno Deus. Amém. Eu, como de último costume que eu adotei, toda vez que eu venho, eu trago uma música nova. Bem fácil, sempre para a igreja aprender. Da última vez eu trouxe Que Amor é Esse?
eu creio que a igreja tenha gostado de louvar ao Senhor, de reconhecer, né? Que amor é esse? E desta feita eu trago um outro cântico bastante fácil. Teu santo nome. Nós vamos cantar ele por inteiro, né? Você pode se assentar agora, escutar a melodia. Vamos assimilar bem. E depois, na segunda vez, se você se sentir à vontade, você pode ficar novamente de pé e cantar com força. Teu santo nome. Vou aprender também, irmãos. Então, vamos lá. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, e mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará, todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Cantar novamente. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, E mesmo sendo pó, que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é todo joelho dobrará. todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. joelho. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Tudo se confessará, Louvado seja o teu nome, teu santo nome.
Amém. Que ele seja o santo nome que nós desejemos chamar dia após dia, louvá-lo sempre, a este que é digno. Amém? Deus bendito, bondoso, eterno, santo Deus, nesta manhã aqui alegramos-nos no Senhor, e no Senhor também queremos bendizer ao teu santo e glorioso e eterno nome. Ó bendito Deus, ó bendito Deus, nós queremos pedir que o Senhor nos abençoe nesta hora. Quando da tua palavra iremos receber instrução, quando ouviremos certamente a tua voz mais uma vez, da eterna e gloriosa palavra do Senhor, eterna como o próprio Deus. Pedimos que nos abençoe o teu servo que ministrará o nosso coração nesta manhã, e que saímos daqui enriquecidos, edificados, e que em nome de Jesus lembremos-nos do Senhor todos os dias da nossa vida. É a nossa oração agora neste momento, agradecendo ao Senhor por tudo. Amém. O tema do mês já foi exposto e as duas músicas cantadas agora falam disto. Hoje nós vamos ouvir com o reverendo Guimarães, Eternidade sem Deus é falta de realização. Já tivemos 2 domingos anteriores com essa mensagem, com outra proposição, e hoje ouviremos esta mensagem no momento da exposição. Mas antes, nosso irmão Narciso, nos preparando para esse momento de reflexão da palavra de Deus, estará também nos edificando com a mensagem tocada da harpa. E que você pense muito nesta manhã sobre a eternidade e reflita que ela existe. Pode ser com Deus, será gozo eterno. Agora, sem Deus, não adiantou nada você ter realizado aqui neste mundo qualquer coisa, porque será uma eternidade de profundo sofrimento. Então pense nisso. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Como é bom podermos estar na casa de Deus mais uma vez, para então louvarmos o seu nome. Somos bem menos hoje aqui de manhã, não é? Mas nós escolhemos a melhor parte. Quando Marta estava preocupada com os afazeres de casa e pediu ao Senhor Jesus que mandasse que Maria a ajudasse, o Senhor Jesus respondeu para ela o seguinte: olha, Marta, Maria escolheu a melhor parte. E nós escolhemos a melhor parte. Nesta manhã, estarmos na casa do Senhor para ouvir a ministração da sua palavra, cultuarmos a Deus. Como é gostoso já ouvir os irmãos cantarem, louvar ao Senhor. Vamos então agora nesse momento solene da ministração da harpa. E nas minhas orações eu já pedi ao Senhor que no período que eu estiver aqui dedilhando a minha harpa, que isso seja abençoador e confortador para a sua vida.
Esse Deus que é grandioso se importa conosco e fala conosco. Nós vamos ouvir a voz dele através do reverendo Sebastião Guimarães, que nos abençoou ontem à noite com a palavra do Senhor e hoje pela manhã. Certamente também nos trará aquilo que da parte de Deus está no seu coração. Então nós vamos passar a palavra a ele, que ministrará ao Senhor, do Senhor ao nosso coração.
de novo para mais uma vez falarmos das coisas de Deus, sempre naquela expectativa de que Deus opere e faça a sua palavra frutificar nos corações. O tema que me foi dado para discutir nesta manhã é o seguinte: eternidade sem Deus é falta de realização. Eternidade sem Deus é falta de realização. Eu até confesso que tive certa dificuldade de me situar aqui dentro do tema para elaborar alguma argumentação, algum desenvolvimento da matéria, mas vamos ver o que é que conseguimos fazer nesta manhã. Eternidade sem Deus é falta de realização. Nós temos aqui algumas palavras-chave que contêm alguns valores significativos. A primeira é eternidade. Isso é uma palavra muito rica, plena de significado. Um dos conceitos de eternidade, não é o único, mas é um deles, talvez o mais adotado, é que eternidade é a ausência de tempo. Na eternidade nós não vamos precisar de relógio, não vamos precisar de calendário. Para quê? Né? Nós vamos ter que dispensar esses equipamentos por absoluta inutilidade. E sempre que eu prego uma mensagem evangelística e tenho oportunidade de enfocar essa questão magna, a eternidade, eu chamo a atenção dos que me ouvem para a solenidade dessa questão. Às vezes falamos nisto levianamente, a toque de caixa, a eternidade é isso e aquilo, mas essa é uma questão realmente muito séria. E eu digo, como é que você vai estar se comportando na eternidade? Como é que você vai passar a eternidade? Como é que você vai estar daqui a 200 anos, 1000 anos, 1 milhão de anos? Porque quando nós deixamos aqui a esfera do tempo, nós entramos na eternidade. Aí o tempo deixa de ser uma categoria importante. Como disse, não vamos precisar de relógio, não vamos precisar de calendário. Então essa é uma questão que eu sempre estou levantando para os que me ouvem quando eu prego evangelisticamente e tenho a oportunidade de enfocar essa questão. Você vai estar aonde? Fazendo o quê? Daqui a 1000 anos. Chamando a atenção das pessoas para o fato de que a eternidade é isso. Esta é uma das características da eternidade, a ausência de tempo. Um cristão antigo, e eu gosto de contar essa historinha também quando falo de eternidade, para dar uma bala nas pessoas, para provocar um certo impacto. Um cristão antigo quis ilustrar a eternidade. Então ele usou uma figura interessante. Ele disse: imaginemos uma grande rocha, grande mesmo, e um pequeno passarinho. Uma grande rocha e um pequeno passarinho com o seu pequeno biquinho. De 100 anos aqui na contagem do tempo na Terra, o passarinho vai lá na rocha e limpa o bico.
de 100 em 100 anos. Quando a rocha tiver toda gasta, de tanto que o passarinho foi lá limpar o bico, passou-se 1 segundo na eternidade. Isso é bom para a gente dar uma sacudida nas pessoas, as pessoas pensarem na seriedade disso, na solenidade dessa questão. Mas eu sempre digo o seguinte: olha, vocês estão espantados, vocês estão assustados, vocês estão impactados, pois nem isso vai acontecer, porque nem 1 segundo vai se passar na eternidade. Isso é uma ilustração, para a gente ter uma vaga ideia do que seja a eternidade. Mas, um outro entendimento da eternidade é o seguinte: a eternidade é a ocasião, a seríssima ocasião de nós nos encontrarmos com o juiz, o augusto juiz de todos os homens e nações. Será um momento também de grande solenidade, e nós devemos levar isso muito a sério. Nós vamos ter que nos defrontar com um grande juiz para dar conta de todos os nossos atos, do que fizemos e do que não fizemos e devíamos ter feito. Aqui, no tempo, nós nos preparamos para a eternidade. E o profeta Amós nos lança um repto muito sério que nós devíamos realmente levar a sério. Prepara-te, Israel, para te encontrares com o teu Deus. Prepara-te, Israel, para te encontrares com o teu Deus. Não sei se todos aqui estão preparados para esse encontro. Ontem nós cantamos sob a batuta do irmão Narciso, porque ele vive, posso crer no amanhã. A segunda estrofe diz assim: e quando enfim chegar a hora, e essa hora vai chegar. É uma questão de tempo, nós ainda estamos no tempo, né? É uma questão de tempo. Pode demorar um pouco mais, ou pode ser que essa hora esteja mais próxima do que nós imaginamos. Mas que vai chegar, essa hora vai. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, eu não sei se todo mundo aqui sabe, que eu adoeci gravemente, recentemente. Tive uma doença muito séria, tive que fazer uma cirurgia muito séria, muito profunda. 3 médicos já me disseram que é a mais pesada das cirurgias da medicina, a não ser aquelas neurológicas, né? O médico abre o cérebro, vai lá tirar uma coisinha lá, ajeitar um negócio que está lá no cérebro. Mas, tirando esse tipo de cirurgia, a que eu fiz foi a mais pesada, ou uma das mais pesadas, mais difíceis da medicina. E quando a gente adoece, sobretudo quando a doença é séria, é grave, com risco de vida, o médico não me escondeu, e eu não gosto que esconda mesmo. O médico disse: olha, o negócio é sério, pode dar tudo certinho e você sair desse hospital aqui cantando, mas pode não dar. Então, na véspera da cirurgia, eu fui lá num cantinho do hospital, que eu já tinha descoberto, o cantinho sossegado que tem lá, tem umas poltronas lá, mas ninguém vai lá. Eu fui na véspera da cirurgia, à noite, e sentei lá e disse: Senhor, estou nas tuas mãos. Estou nas tuas mãos. E como tu nos autorizas a pedir, eu te peço, cura-me.
dá-me essa vitória aí. Faz tudo correr bem nessa cirurgia. Mas eu quero falar como Jesus, o teu filho. Eu disse desse jeito mesmo. Eu quero falar como Jesus, o teu filho. Ele foi lá e pediu, lá no Getsemane: passa de mim esse cálice. Essa é a minha vontade. Mas se não for a tua, faz a tua, não a minha. Prevaleça a tua vontade e não a minha. Eu digo a mesma coisa, meu pai. A minha vontade é essa, ficar bom. Mas se não for a tua, faça-se a tua vontade. Estou nas tuas mãos. Saí da sala tranquilo, fui dormir a noite todinha. Não pedi um segundo de sono por causa disso, por causa da cirurgia e da sua gravidade. Bom, os irmãos viram que eu não morri, né? Eu estou aqui. E isso já tem mais de um ano. Em junho, dia 14 de junho, fiz... completei um ano desde que fiz a cirurgia. Acordei, assim, eu digo, bom, isso aqui não é o céu, não. Então, Deus me atendeu. Porque existe uma historinha do moço que foi se operar, e quando mais tarde ele abriu o olho, ele viu lá um indivíduo de branco, disse: esses médicos só andam de branco, que coisa mais monótona, tanta cor bonita que existe no mundo, tudo de branco. Ele disse: doutor, como é? Correu tudo bem? Ele disse: não, sou doutor não, sou São Pedro. Mas comigo era o doutor mesmo, viu, que estava ali do lado. E eu estou até agora, eu continuo em tratamento. O meu médico, eu não preciso estar escondendo as coisas. Meu problema era um câncer, bem bravo, dos mais agressivos, no pâncreas. Mas o médico abriu e olhou e retirou. Depois ele me disse, olha, eu tirei a cabeça do pâncreas, um pedaço do intestino, um pedaço do estômago, tirei a vesícula toda. E eu disse: sobrou o quê, doutor? Eu estou oco por dentro, né? E ele disse: olha, para a sua felicidade, o tumor, que era maligno, ele mandou para análise e veio o resultado, era maligno mesmo. Ele disse: para a sua felicidade, o tumor estava encapsulado, quer dizer, dentro de uma cápsula. Então não havia ramificações, metástases, né? Deus abençoou. Mas ainda estou em tratamento quimioterápico, tratamento muito desagradável. E o médico já disse: está no finzinho, viu? Você está nas últimas sessões. Não é sessão que ele chama, não, é ciclos, está nos últimos ciclos. Então eu estou nessa esperança de que logo vão me livrar desse tratamento, que é muito incômodo. Vem náusea, vem vômito, vem não sei o quê, umas coisas dessa ordem. Mas Deus tem abençoado, eu estou indo bem. Mas eu estava dizendo que ontem nós cantamos esse hino, Porque Ele Vive, e a segunda estrofe diz assim: e quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei. Aí eu parei aqui para contar a minha historinha. E os irmãos estavam aí, me viram aqui na frente, não prestaram atenção porque nem sabiam. Mas eu canto esse trecho aí que o irmão Narciso já soprou ali, com uma felicidade. Sem medo então, verei a glória, como é? Terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está. Então é isso, devemos nos preparar aqui para este encontro com Deus, em atendimento ao que nos recomenda o profeta Amós: prepara-te para te encontrares com o teu Deus.
Primeiro porque esse encontro é inevitável. A gente se prepara para tanta coisa que a gente nem sabe se vai ser concretizada mesmo, né? Para tanta coisa que é apenas hipotética. As mães começam a preparar as filhas, mais as filhas do que os filhos, né? Uma coisa cultural nossa aqui. Preparam as filhas desde cedo para o casamento. Desde cedo. Não sabe nem se vai haver casamento, mas as meninas já são preparadas para isso. Há tantas pessoas que fazem um curso preparando-se para o exercício de uma profissão e nunca exerce aquela profissão, passa o resto da vida trabalhando em outros setores, em outras áreas. Se é assim, por que não nos prepararmos para aquilo que é absolutamente certo, absolutamente inevitável, que é esse encontro com Deus na eternidade? E outra coisa, devemos nos preparar, porque esse encontro é imprevisível, não só inevitável, no sentido de que nós não podemos escapar dele, mas imprevisível, no sentido de que nós não sabemos quando acontecerá. Poderá ser mais cedo, poderá ser mais tarde. E exatamente por isso, nós devemos estar preparados para que, chegando a hora, possamos ir cantando: sem medo, então terei vitória. Sem medo. Ouvi uma vez uma historinha de um rapaz que evangelizava o seu amigo, e o amigo achava que aquelas palavras do seu colega, do seu companheiro, faziam sentido. Aquelas palavras sobre eternidade, sobre salvação, sobre perdição, sobre Jesus, sobre o Evangelho, sobre as Escrituras. Ele achava que fazia sentido, ele acreditava que aquilo era verdade. Só que ele tinha ainda na cabeça aquela ideia que é tão divulgada por aí, de que o Evangelho é um negócio chato. Então, o bom é gozar a vida. E lá, quando a velhice chegar, depois de já se ter gozado a vida, porque a gente não vai estragar a vida da gente vai ser gozada mesmo, não é uma ideia que anda por aí. Então a gente se volta para Deus e vai ler a Bíblia e vai procurar uma igreja e tal. Ideias falsas, né? Gozar a vida realmente não é isso. Não existe prazer maior na vida de uma pessoa do que viver com Jesus, em comunhão com Jesus, em intimidade com Jesus. E é feliz aquele que cedo se volta para Jesus, se converte a Jesus, porque tem mais tempo para estar com Jesus. Então o amigo disse: olha, eu estou querendo gozar a minha vida. O que você diz é verdade, eu não tenho dúvida não. Mas vou deixar isso para mais tarde. Bem mais tarde mesmo. Eu quero gozar o máximo que eu puder dessa vida aqui. O amigo disse: está certo, faça isso. E disse: olha, quando tiver faltando assim uns 5 minutos para eu partir para a eternidade, se eu me converter, está tudo bem comigo? Disse: está tudo bem com você. O ladrão da cruz estava já morrendo lá, disse: lembra-te de mim, Senhor. Ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Faltava ali uns 5 minutos mesmo. Aí o amigo ficou numa felicidade, disse: então eu posso... Olha, você não brinca comigo não, eu quero, esse negócio é sério, eu quero saber das coisas direitinho. Eu posso esperar para me entregar a Jesus quando estiver faltando 5 minutos para eu morrer? Pode. Aí o amigo parou assim e disse: mas como é que eu faço para saber que estão faltando 5 minutos? E disse: então, homem, se converta agora, pode ser que sejam os seus 5 minutos finais, viu? Prepara-te para te encontrares com teu Deus. Primeiro, porque esse encontro é inevitável. Segundo, porque é imprevisível. E terceiro,
Porque a falta de preparo para esse encontro tem consequências. E não são as mais singelas, não. Há consequências profundas, inclusive essa aqui de que fala o nosso subtema. Eternidade sem Deus é falta de realização. Quem parte para a eternidade sem Deus, quem parte para a eternidade sem estar devidamente preparado para encarar a eternidade, vai ter algumas surpresas muito desagradáveis e não vai concretizar o seu ideal maior. O ideal maior pelo menos o que deveria ser o seu ideal maior. O ideal maior de todo mortal devia ser esse, alcançar a salvação para ter uma eternidade feliz. E não uma eternidade frustrada, uma eternidade sem realização, uma eternidade sem Deus, uma eternidade sem salvação. Uma outra palavra-chave aqui do nosso subtema é Deus. A eternidade sem Deus é falta de realização. Deus. E nada neste universo imenso é mais importante do que Deus. Esse ser imenso, perfeito e indefinível. A gente não tem como definir Deus. Há tentativas de definição, algumas até interessantes, sugestivas, mas todas falhas, porque Deus é tão grande que não cabe dentro das nossas categorias. Deus é tão grande que não cabe dentro das nossas palavras. Deus é tão grande que não cabe dentro das nossas definições. Não sei se todos sabem, mas aconteceu uma coisa muito interessante quanto àqueles 121, acho que o número é esse, teólogos se reuniram para elaborar a Confissão de Fé de Westminster e os catecismos. Se reuniram lá na Abadia de Westminster, em Londres, e aconteceu algo realmente muito interessante. Aqueles teólogos eram homens de profunda piedade e de grande capacidade intelectual. E eles produziram esse documento que é muito querido dos presbiterianos no mundo inteiro, principalmente aqui no Brasil. As denominações presbiterianas no Brasil adotam a Confissão de Fé de Westminster como a sua norma interpretativa das Escrituras. Não é Escritura, nada substitui a palavra de Deus. Ela é a autoridade máxima, é a nossa regra suprema de fé e prática. A confissão de fé é uma tentativa de interpretação, é uma orientação interpretativa. E eu estive lá em Londres e quis conhecer a abadia, fui lá e quis conhecer o lugar onde os homens se reuniram para elaborar a confissão de fé. Mas eu não descobri, tem tanta sala por lá, eu andei olhando e fiquei com vergonha de perguntar, com aquele inglês macarrônico que eu tenho, ficar falando, perguntando as coisas. Eu me dei por satisfeito com a seguinte argumentação que eu levantei para mim mesmo. Eu disse, olha, foi numa dessas salas aqui. Que diferença faz se foi nessa ou nessa? Foi aqui, nesse ambiente. Era o que eu queria mesmo, conhecer o ambiente, lá onde aqueles homens, no século XVII, né, se reuniram para elaborar esse documento tão bonito, tão importante. Aliás, quando eu entrei na abadia mesmo, que essas salas são lá nas dependências posteriores, mas quando eu entrei na abadia, no templo mesmo, no santuário mesmo, eu tive uma surpresa tão agradável. Entrei e vi que tinha uma coisa escrita no chão. Entrei, me sentei, estava vendo um recital de um coral lá, mas fiquei curioso.
que estava escrito ali? Aí não me contive, me levantei e fui lá ler. E levei um puxão de orelha do diácono, mas valeu a pena. Eu me levantaria de novo e ia lá ler outra vez. Eu fiquei lendo lá, e o diácono, não sei se eles chamam de diácono, como nós chamamos aqui, o indivíduo que estava lá cuidando da ordem, estava acomodando as pessoas, ele chegou para mim e disse, ou entra ou sai. Não fique em pé aí, parado, feito uma estátua. Aí eu digo, eu entro. Aí entrei mesmo e me sentei lá. Mas estava escrito assim no chão, em toda a extensão da porta. Todo mundo tem que passar por cima daquilo ali, tem que pisar ali. É o túmulo de David Livingstone. Estava escrito lá, aqui estão sepultados os ossos de David Livingstone, missionário na África do ano tal, ano qual e tal. Estava lá a inscrição. Eu não sabia que ele estava sepultado ali em Westminster. E fiquei muito comovido em conhecer o local onde repousam os ossos desse homem, que foi um dos mais notáveis homens da história da Igreja de Jesus Cristo. David Livingstone foi para a África, ele era médico também, ele foi para a África pregar o Evangelho e trabalhar também na cura do corpo, daquela pobre gente sofrida que até hoje vive em condições quase que sub-humanas. E imagina isso no tempo dele. E ele foi e amou aquela gente com um amor tão profundo, intenso, eterno, que ganhou o coração dos africanos. Quando ele morreu, os africanos rasgaram o peito dele, quando souberam que iam lá buscar o seu corpo, e disseram, o corpo vai, mas o coração fica. Arrancaram o coração do peito e o enterraram. Esse coração vai ficar sepultado na África que ele amou, nessa África a que ele dedicou a sua vida, como missionário e como médico. E realmente levaram o corpo para a Inglaterra, ele era inglês, e sepultaram lá, eu não sabia, na entrada da Igreja de Westminster. Todo mundo que entra ali tem que passar por cima do túmulo de David Livingstone. Mas não era isso que eu ia dizer. Isso aqui é um parêntese. O que eu ia dizer é que aconteceu algo interessante quando os teólogos de Westminster se depararam com essa questão. Definir Deus. Todo mundo sabe que catecismo é uma como é que eu diria? É uma forma didática de se ensinar a Bíblia através de perguntas e respostas. Minha mãe sabia o breve catecismo todinho de cor. Todinho. Não sei quantas perguntas são, mas ela sabia todas de cor. Também nasceu e se criou na igreja. Quando perguntavam à minha mãe, quando foi que a senhora se converteu? Ela disse, eu já nasci crente. Os pais eram crentes, o pai era presbítero. Então ela, como o conde de Zinzendorf, ela não se lembrava de nenhum dia na vida dela sem Jesus. Quando perguntaram ao conde de Zinzendorf, um amigo dele perguntou, qual foi o dia da sua conversão? O meu foi tanto de abril de mil, não sei quanto tal. E a sua conversão foi em que dia? Ele disse, eu não sei. O amigo ficou escandalizado. Como é que um crente não sabe o dia da sua conversão? Não sabe identificar o dia mais importante da sua vida? Foi o dia em que Jesus chegou para tomar conta da sua vida. Aí Zinzendorf disse, pois olha, eu olho para trás, tanto quanto a minha memória me permite, eu não me lembro de um dia na vida sem Jesus. Você se lembra. Você diz, olha, do dia tanto de abril para trás, Jesus não aparece na minha história, não. Mas eu não posso dizer isso.
E louvo a Deus por não poder dizer. Tudo quanto eu me lembro da minha vida, as minhas lembranças mais remotas, são com Jesus ali de lado. Minha mãe dizia algo parecido com isso. A senhora se converteu quando eu já nasci crente. E depararam-se então os teólogos de Westminster com a pergunta: quem é Deus? Não acharam a resposta. Alguém lá sugeriu alguma coisa, uma resposta boa, mas alguém disse: mas falhou, essa resposta falha nisso e nisso e nisso. É verdade. Então vamos trabalhar mais um pouquinho. E saíram procurando e não encontraram. Depois de horas, eles trabalhavam, às vezes, horas em oração. Como também, às vezes, paravam e oravam por horas. Não discutiam teologia naquele tempo, naquele período, era oração mesmo. Eram homens de muita piedade. Então, depois de horas de conversa, de reflexão, de sugestões, que tinham sempre uma falha aqui e outra ali, o presidente da Assembleia disse: vamos parar, está na hora de encerrar. O reverendo fulano vai orar. Aí o reverendo fulano orou assim: ó Deus, tu que és um Espírito infinito, eterno, imutável em teu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade, verdade. E seguiu com a oração. Quando ele disse amém, os teólogos se entreolharam e disseram: é isso aí. Não é perfeita, não, mas nós não vamos achar a resposta perfeita para colocar Deus ali dentro das nossas categorias e das nossas palavras. Nós não vamos conseguir isso. Nós vamos conseguir coisa melhor do que isso. Então é essa a resposta que está lá. Para a pergunta: quem é Deus? E lá no culto doméstico da minha casa, meu pai presbítero também, eu aprendi. Estou recitando, decorado aqui. Não aprendi isso no seminário, não. Aprendi na sala de visita da minha casa, nos cultos domésticos dirigidos pelo presbítero Sebastião Guimarães. Eu tenho o mesmo nome do meu pai. Deus é o Espírito infinito, eterno, imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Mas não há nada mais importante nesse grande universo de Deus do que o próprio Deus. O tema da escola dominical neste mês, eu vi lá no boletim, é: lembra-te do teu Criador. Lembra-te de Deus. Não te esqueças de Deus. E essa exortação do autor de Eclesiastes é muito oportuna. Lembra-te. Olha, não te esqueças. Lembra-te do teu Criador. Lembra-te de Deus. Porque nós temos uma memória curta, principalmente brasileiro, né? O brasileiro tem uma memória curta, vota lá no sujeito, ele vai para o Congresso Nacional, rouba à vontade, na próxima eleição ele vota nele de novo, o homem toma assento no Congresso outra vez, esqueceram tudo. Mas não é só brasileiro que tem memória curta, não. O apóstolo Paulo dizia para Timóteo: lembra-te de Jesus Cristo crucificado, segundo o meu evangelho. Lembra-te, porque a gente pode esquecer. Aliás, uma das razões pelas quais Jesus instituiu a ceia do Senhor, e aqui vai um chutômetrozinho, isso não está escrito na Bíblia, não. Eu é que tenho essa ideia. Uma das razões pelas quais Jesus instituiu a ceia do Senhor foi essa. Periodicamente nós nos reunimos para celebrar a ceia. Calvino achava que devia ser em todo culto, devia ser parte de um elemento litúrgico, igual a oração, o hino, que devia fazer parte de todos os cultos. Mas os presbíteros de Genebra não gostaram, não aprovaram a ideia, não. Então eles celebram a ceia lá uma vez por mês, mas contra a vontade do velho reformador. Mas uma das razões pelas quais a ceia foi instituída foi essa: para nós
nos reuníamos periodicamente e pensarmos em Jesus, a fim de nós não nos esquecermos dele, do que ele fez, dos compromissos que assumimos com ele, porque a nossa memória é curta mesmo. E notem o que Jesus disse. Veja se não faz algum sentido o meu raciocínio. Jesus tomou o pão, distribuiu, disse: fazer isso, o quê? Em memória de mim, para vocês se lembrarem de mim, para vocês me trazerem a memória. Vocês podem esquecer. E como vocês têm facilidade de esquecer as coisas, mesmo as mais importantes. Lembra-te do teu Criador. Nós devemos sempre nos lembrar do nosso Criador. Uma outra palavra-chave que temos aqui é a palavra realização. Eternidade sem Deus é falta de realização. Realização é a sensação do dever cumprido, das metas alcançadas, dos propósitos concretizados. Na verdade, irmãos, é aqui ainda, nesta vida, antes da eternidade, portanto, que temos o senso da realização. Isso não pode ficar para a eternidade, não. Lá nós vamos enfrentar as consequências de termos ou não alcançado aqui nessa vida esta sensação de realização. Nós temos metas para alcançarmos aqui, nós temos propósitos para alcançar aqui, e devemos envidar todos os esforços para concretizarmos esses propósitos, para alcançarmos essas metas. Qual o fim principal do homem? E lá estou eu de novo com o breve catecismo, né? Parece-me que é a primeira pergunta logo, né? Qual o fim principal do homem? Pergunta o breve catecismo. E a resposta: o fim principal do homem é o quê? Quem se lembra? Vocês estão bons de catecismo, parece minha mãe. Viu? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo, desfrutar dele para sempre. Esse é o fim principal do homem. Aliás, eu entendo que esse também é o fim principal da igreja. Por que muda? Iria mudar. Então, eu sozinho, isoladamente, como cristão, tenho como fim principal da minha vida glorificar a Deus. Agora, quando eu me reúno com os irmãos coletivamente, comunitariamente, o fim principal muda? Não, o fim principal da igreja continua sendo glorificar a Deus. Eu sei que isso é um pouco controverso. Nem todos os cristãos assinariam a confissão de fé e os breves catecismos. Não, o fim principal é a evangelização. Não é. Se não tivesse havido a queda lá no Éden, nós teríamos que glorificar a Deus. Evangelização foi uma questão que surgiu posteriormente em razão da necessidade de restauração da humanidade que caiu lá com Adão no Éden. Mas a glorificação é algo anterior. A necessidade e o dever de cultuar, de adorar a Deus é anterior à queda, muito anterior, e ele existiria independente da queda. Aliás, entendo que a própria evangelização visa a glória de Deus. A gente evangeliza para o jeito não ir para o inferno. Para o jeito de se converter e não ir para o inferno. Mas o que é que diz Efésios lá no capítulo 1? Efésios capítulo 1 diz que tudo isso é para o louvor da glória de Deus.
Deus nos predestinou, tal, antes da fundação do mundo, Ele nos escolheu e tal, para sermos santos e irrepreensíveis, e perante Ele nos predestinou para a adoção de filhos, etc. e tal. E tudo isso, resume Paulo, para o louvor da glória de Deus. A própria evangelização visa a glorificação do Deus eterno. Eternidade sem Deus. Essa é uma ruína completa. Ruína completa. Primeiro, porque a eternidade é atemporal. Já vimos que a questão de tempo é algo que não se leva em conta quando se pensa em eternidade. E, em segundo lugar, porque tudo na eternidade é irreversível. A eternidade é atemporal, isto é, não existe o tempo, o que significa que nada é mais importante do que as coisas eternas, as coisas referentes à eternidade. Por quê que nada é mais importante? Porque, exatamente por isso, porque tudo mais passa, tudo mais na vida é passageiro, menos o cobrador e o motorista, o resto é passageiro. E uma vez eu estava numa igreja e eu vi algo que me entristeceu. O irmão foi dar um testemunho lá. Então ele disse: eu me converti na igreja tal, foi lá que eu vi o evangelho, foi lá que me pregaram a mensagem da cruz, foi lá que eu tomei conhecimento daquelas verdades lindas que formam o corpo do evangelho, e aquilo me impressionou, aquilo tocou meu coração, aquela noite foi maravilhosa na minha vida. Ali eu me entreguei a Jesus, ali o Senhor veio morar no meu coração, ali eu comecei uma nova vida. Aí eu achei aquilo bonito, mas em seguida ele disse um negócio que eu achei feio. Ele disse: alguns anos depois eu tive uma doença, um negócio, uma ferida, na perna, não sei, uma doença lá. E foi na igreja tal que eu achei a cura. Aí fui para lá. Eu digo, quer dizer, que ele acha mais importante curar a ferida da perna do que obter a salvação eterna. Achei aquilo esquisitíssimo. Quer dizer, na comparação, ele achou mais importante a bênção temporal, temporalíssima da cura física, mais do que da cura espiritual, aquela cura que lhe propiciará uma eternidade feliz no céu. Então nada mais é importante, não há nada mais importante do que as coisas relativas à eternidade. Por quê? Por isso mesmo, pelo fato de serem eternas. Tudo mais é temporal, tudo mais passa. E na eternidade também tudo é irreversível. Isso deve nos levar a pensar com muito cuidado na questão seríssima da eternidade. É irreversível. Aqui nós damos jeito nas coisas. Aqui nós corrigimos as nossas falhas. Aqui nós voltamos atrás quando percebemos que estamos tomando um caminho equivocado. Na eternidade não tem jeito. Na eternidade não tem jeito. Lembram-se da parábola do rico e do Lázaro, que talvez nem parábola seja, há uma teoria muito bem firmada, por sinal, segundo a qual aquilo não é parábola, não, aquilo era um quadro real, porque Jesus deu nome aos personagens, um se chamava Lázaro, né? E o que o rico
ouviu ali do pai Abraão, foi coisa muito séria. Não, moço, pode não. Mas deixa Lázaro molhar a ponta do dedo na água e tocar aqui na minha língua. Olhe para quem está como eu estou, esse pingo d'água na minha língua já vai ser um refresco de inestimável significado. Nem isso, nem dedinho molhado na água para pingar na sua língua, nem isso você vai ter. É sério. Quem está aí, meu filho, não passa para cá, não. Felizmente ele disse também, ele falou também no vice-versa, né? E também quem está aqui não vai para lá. Tem uma separação, um abismo aí separando, que não permite essa comunicação entre os de cá e os de lá. Pensem nisso. Nós, às vezes, ficamos com pena de quem chega à eternidade sem Deus. Sabe o que eu penso? Quando eu ouço isso, fulano morreu sem Deus, morreu sem salvação, coitado. Quem morre sem Deus, onde é que está? Olha, no céu é que não é. Eu fico pensando, será que esse ímpio merece mesmo essa piedade? Bom, por ter ido para o inferno, até que merece, né? Mas, penso eu, será que esse camarada ia se dar bem no céu? Um sujeito que não gosta de crente, no céu só tem crente. Um sujeito que não gosta nem de ouvir a palavra Jesus, e Jesus é o centro do céu. A Bíblia chega a dizer que no céu não tem sol, não tem luz, não precisa. O brilho de Jesus é suficiente. E um sujeito lá recebendo o brilho de Jesus todo dia. Que sujeito? Um sujeito que não pode nem ouvir o nome de Jesus. No céu, o que nós vamos ter sempre são louvores, 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 adoração, adoração, adoração. Esse ímpio tem horror a isso. Passar a eternidade num lugar desse, para eles esse céu seria um céu realmente, como vai ser para nós. Eu não tenho muita pena desse povo que morre assim sem Deus não, porque eu fico imaginando que ele não ia se dar muito bem lá no céu. Não é? Parece. Irmãos, alguns não creem na eternidade. Conversava com um jovem ontem, lá no hotel, onde eu estou hospedado. Conversava com um jovem que é muito da nossa intimidade, muito do nosso coração. Eu e a Arminé estávamos lá conversando com ele, e lá na beira da piscina, olha que coisa agradável, né? Na beira da piscina. E ele manifestava a sua descrença nessas coisas. Não acreditava, não, que existisse, depois dessa vida aqui, um céu para onde as pessoas vão gozar da presença de Deus, um inferno onde as pessoas vão para pagar os pecados que não precisavam pagar, porque Cristo foi para a cruz para pagar os nossos pecados, mas o indivíduo rejeitou, não quis, paciência, então ele vai e pague. Não acredito nessas coisas não. Eu me lembrei e até citei para ele a história de um professor universitário que não acreditava nesses valores. E o professor uma vez fez uma palestra lá na universidade. Eu não sei dizer que universidade foi, eu não sei detalhes da história, mas ele fez lá na universidade uma palestra para os estudantes, e ele tinha lá o seu jeito muito peculiar de
expor as suas ideias e expunha aquilo com muita competência, e ele era convincente. Muitos jovens acompanhavam o pensamento dele, porque ele se expressava bem. Era um homem que tinha um conhecimento muito grande de filosofia, então uma pessoa que sabia argumentar. Então muitos jovens aceitavam a argumentação dele como a palavra final. Mas houve um jovem lá crente que resolveu enfrentar o professor. Foi lá, ouvir a palestra, ouviu. Quando terminou a palestra, o jovem foi lá conversar com o professor e levantar alguns questionamentos. O professor foi explicando, e o jovem levantando outros questionamentos, e o professor explicando, sempre com muita segurança, com muita firmeza, com muita competência. E uma das coisas que o professor disse foi: jovem, você crê mesmo nessas coisas? Creio, mas de todo o coração. Eu creio na Bíblia. Você crê na Bíblia? Você é um rapaz inteligente, um universitário. Você crê mesmo nesse livro, velho, superado? Creio. E disse: olha, jovem, você já imaginou, você já pensou na decepção que você vai ter quando você chegar lá do outro lado, quando essa vida terminar, você chega lá do outro lado e não encontrar nada disso? Você vai dizer: mas que tempo que eu perdi acreditando numa opção de coisas absolutamente inexistentes. Eu podia ter direcionado a minha vida no outro sentido. Não direcionei por causa das minhas crenças, e elas eram vãs. Nada daquilo em que eu acreditava era real. Não existe céu. Cadê o céu? Não existe. Inferno também não existe. Você já imaginou a surpresa que você vai ter? O jovem deu uma resposta que para mim foi primorosa. O jovem disse: e o senhor já imaginou a surpresa que o senhor vai ter? Que quando o senhor chegar do outro lado, existir tudo isso? Eu não vou ter prejuízo nenhum não, senhor. Eu vou lá esperando encontrar essas coisas. E espero encontrá-las mesmo. E vou tirar muito proveito disso. Vai ser a minha felicidade, a minha realização plena por toda a eternidade. Eu não vou ter prejuízo nenhum. Quem crê no que eu creio, se chegar lá não existir nada, foi que eu perdi. Nada. Agora, se o senhor chegar lá e encontrar tudo isso que o senhor disse que não existe, olha o prejuízo que o senhor vai ter. Olha o tamanho do prejuízo. Olha a encrenca em que o senhor se meteu. Eternidade sem Deus. Irmãos, eternidade sem Deus é falta de realização. Por quê? Porque não se realizou aquilo que é a maior necessidade humana: a salvação. Essa é a maior das necessidades do ser humano. E quem chega à eternidade sem Deus, chegou à eternidade sem salvação. Está numa situação realmente muito delicada. Mas olha, isso se realiza ainda aqui. Salvação se realiza ainda aqui. É aqui que nós podemos nos voltar para Jesus, arrependidos dos nossos pecados, dispostos a viver uma nova vida. E assim obteremos o perdão dos nossos pecados, seremos reconciliados com Deus, esse Deus de quem estávamos separados, com quem nós tínhamos rompido, exatamente por causa do nosso pecado. Seremos reconciliados e alcançaremos a bênção maior, a bênção suprema da redenção eterna. Podemos ter certeza, aqui ainda, desde já, da nossa salvação? Podemos. Quando eu era seminarista, e isso faz muito tempo,
Basta dizer que eu fui ordenado ministro do Evangelho com 24 anos. Eu estou com 70, faça uma conta aí. E quando eu era seminarista, o diretório acadêmico do seminário convidou, sabem quem? Para ir fazer uma palestra para os seminaristas? Dom Helder Câmara. E ele aceitou, foi. E falou lá para nós. Quando terminou a palestra, abriram a palavra para perguntas para o parlamento. E um colega até da minha turma, o reverendo Pera, que não está aqui, né? Mas eu acho que ele estava lá nesse dia, ouvindo Dom Helder Câmara. Nós somos contemporâneos lá no seminário, fomos. Então, um colega até da minha turma disse: Dom Helder, o senhor tem certeza da sua salvação? Que pergunta, hein? Dom Helder foi lá, veio cá, conversou, desconversou e não respondeu. A resposta dele foi aquela que a gente ouve todo mundo dizer por aí. Quem sabe disso é Deus, e na hora própria a gente vai tomar conhecimento, mas não se sabe dessas coisas previamente. Sabe-se. Quem sabe disso é Deus, mas Deus revelou. Aquilo que Deus não revela, a gente não vai saber nunca. Mas aquilo que Deus revelou deixou de ser mistério, deixou de ser segredo. Todo mundo agora pode saber. Por quê? Porque foi revelado. E Deus revelou, está na Bíblia com todas as letras, de maneira muito clara. A Bíblia diz quem é que está salvo e quem é que não está. De modo que a pessoa aqui nessa vida, aqui, não precisa esperar a eternidade não, aqui, pode perfeitamente saber se está salvo, como pode perfeitamente saber que não está. A salvação depende do nosso relacionamento com o Salvador, o nosso relacionamento com Jesus. Então, se estamos firmados em Jesus, nós estamos salvos, e isso é garantido. Quem crê em mim tem a vida eterna. O apóstolo João disse: essas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. É ainda João quem diz, com todas as letras: quem tem o Filho tem a vida, e quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então a gente pode saber se está salvo ou se não está. Isso já foi revelado. E podemos também saber se estamos do lado de Jesus. Quem crê em mim tem a vida eterna. Eu já vi crentes com essa dificuldade. Mas será que eu criei mesmo? Eu estou achando que criei, mas será que crer é aquilo mesmo que eu experimentei? Aquele exercício intelectual de abraçar o Evangelho, de colocar confiança inteira em Jesus e tal. Tem crentes que têm essa dificuldade. Já vi alguns crentes, aliás, crentes de cuja salvação eu nem duvido, mas eu percebia o drama deles, a aflição, porque ainda não estavam realmente seguros. Isso devia causar um incômodo muito grande a eles. Claro, a gente pode saber ainda aqui se a gente está de fato do lado de Jesus ou não. Tem só 2 testes a serem feitos. Quer ver? 2 testes, um do ouvido, do pé. João, capítulo 10, versículo 27. Palavras de Jesus: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. As minhas ovelhas o quê? Ouvem, é o teste do ouvido. Quando o indivíduo não quer ouvir a voz de Jesus, quando o indivíduo não consegue discernir a voz de Jesus, aí é um mau sinal. Porque Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quando eu falo, elas dizem: já conheço essa voz. Esse timbre é inconfundível. É Jesus que está me falando. Quando
Jesus nos fala, a nós, ovelhas dele, nós identificamos a voz de Jesus. E o segundo teste é: e elas me seguem. Eu estou indo para lá e elas vão atrás. Elas vão após mim. É o teste do pé. Pronto, se você passou nesses dois testes, fique tranquilo. Você é ovelha do Senhor Jesus. Irmãos, é o que eu pretendia dizer nesta manhã, tentando aqui desenvolver algumas ideias que estão contidas no nosso tema, ou no nosso subtema. Eternidade sem Deus é falta de realização. Que Deus nos abençoe e que Deus lhe ajude a trabalhar no coração, na mente, essas ideias que foram aqui jogadas assim de um modo um tanto esparso, de forma que essas ideias possam produzir na sua vida edificação. Amém.